Gente, boa noite, a graça e a paz de Jesus, a todos que participam conosco aí pela internet. Alegria, honra poder participar, poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está, 2 versículos como textos básicos da nossa mensagem nessa noite. Provérbios capítulo 11, versículos 1 e 20. Você que está em casa aí, pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 11, versículo 1, depois o versículo 20, que diz assim: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Versículo 20: O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Eu vou usar hoje a nova versão internacional, a NVI. Sem querer assim esnobar, de jeito nenhum, isso não é esnobismo, mas é querendo ser útil para conhecermos um pouco mais a Deus. Precisamos entender que a Bíblia usa 2 tipos de linguagem. Aquilo que os estudiosos da Bíblia Sagrada durante milênios têm falado, têm chamado em primeiro lugar de linguagem antropomórfica. O que é isso? É atribuir formas humanas a Deus. É dizer que Deus tem olhos, que as mãos do Senhor, que o braço do Senhor, que o ouvido do Senhor, que a boca do Senhor, e nós sabemos que Deus é Espírito. Mas essa linguagem é usada na Bíblia para nós conhecermos a Deus. Isso se chama linguagem antropomórfica, atribuir formas humanas a Deus. Mas usa um segundo tipo de linguagem também, que é a linguagem antropopática, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, para que consigamos entender e conhecer a Deus. Por exemplo, uma linguagem antropopática muito comum, muito usada na Bíblia, e que muitos têm uma certa dificuldade de entender, é quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu. A bem da verdade, Deus não se arrepende nesse sentido nosso, humano, o arrependimento de algum erro cometido. Mas quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, isso é para nos trazer a ideia, a dor que aquele comportamento, que aquela situação trouxe ao coração de Deus. E esses 2 versículos que nós acabamos de ler, usam também essa linguagem antropopática. Atribui sentimentos humanos a Deus. E qual é o sentimento que esses 2 versículos nos apresentam? Na verdade, aqui nós vemos que Deus tem prazer. Mostra que Deus não é um Deus infeliz, mal-humorado, indiferente. Deus não vive no nirvana celestial, indiferente a todas as coisas, alheio a tudo o que acontece, Ele não está distante. O nosso Deus é um Deus que vive grandes emoções, que se emociona, que celebra, que vibra. E nós vemos que quando Deus liberta Israel do Egito, tira o povo do Egito, Ele, quando vai falar ao faraó através de Moisés, diz assim: olha, liberte meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E para que, após aquela libertação do Egito, e para que aquela libertação nunca mais fosse esquecida, Deus estabelece 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E isso é para mostrar que o nosso Deus tem prazer. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre os prazeres de Deus. As emoções positivas de vibração, de prazer que Deus tem. Essa ideia de que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus sem vibração, um Deus ranzinza, um Deus obtuso, um Deus sisudo, triste,
pesado é de quem é desse jeito. E quem é assim é o diabo e os seus seguidores. Se temos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós temos então um Deus que é cheio de prazer. E quais são, então, os prazeres de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre isso? São várias as passagens bíblicas que nos mostram um Deus, o nosso Deus, tendo prazer em várias circunstâncias e situações. Mas nessa noite eu escolhi 3, e nós vamos ser breves, nós não vamos demorar. Primeiro prazer de Deus, que está lá em Miqueias, capítulo 7, o versículo 18, este prazer que Deus tem prazer na misericórdia. Nós lemos aí no profeta menor, no profeta Miqueias: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, em mostrar misericórdia, como diz a tradução na atualizada. Sabe, nós sabemos muito bem que o sádico é aquele que tem prazer no sofrimento do outro. E eu tenho descoberto muitas pessoas sádicas que são assim de várias maneiras, não só infligindo sofrimento físico apenas. E apesar de muitos pensarem que Deus é assim, que Deus é sádico, que Ele gosta de ver as pessoas sofrerem, Ele tem prazer em ver as suas criaturas passarem por sofrimentos. Alguns até fazem filosofias em cima disso. E essas filosofias falsas e mentirosas sobre Deus são atribuídas em Apocalipse 13 à besta que emerge do mar. E muitos então fazem essa propaganda falsa de Deus, que Deus tem prazer no sofrimento das suas criaturas. Mas aqui em Miqueias capítulo 7, o versículo 18, nós vemos que é exatamente ao contrário, muito ao contrário. Deus tem prazer no amor, Deus tem prazer na misericórdia. E o que é misericórdia? Para simplificar, misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. E é interessante notar que no Salmo 103, nos versículos 13 e 14, eu gosto desses versículos, nós lemos assim: como um pai tem compaixão, tem misericórdia de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. O Salmo 130, um pouco mais adiante também, é extremamente maravilhoso, quando diz no versículo 3, mas se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Deus tem prazer na misericórdia. Este é um dos prazeres do nosso Deus. Deus sabe quem somos, conhece as nossas lutas, nossas fraquezas, nossas neuroses. Deus conhece todas elas. Deus sabe das nossas compulsões. Deus tem ciência dos nossos traumas adquiridos, dos medos que fazem parte da nossa alma, das incapacidades e limitações com as quais somos atacados. Deus também leva em consideração e tem prazer misericordioso em entender os nossos vacilos, os nossos fracassos e os nossos pecados. E é exatamente por isso que Ele renova. A Bíblia diz que Deus renova todas as manhãs as suas misericórdias sobre nós. Nós lemos isso em Lamentações 3, 22 e 23. E isso, exercer misericórdia para Deus, para o nosso Deus, não é um peso. Deus o faz com prazer, Ele tem prazer na misericórdia. Me lembro de uma história que eu ouvi há poucos dias
de um pastor do Nordeste, reverendo João Queiroz, pai do Carlos Queiroz. E o Carlos Queiroz conta que o seu pai, quando eles eram crianças, ele e os seus irmãos, que eram então, às vezes, castigados, disciplinados pela mãe, e a mãe os colocava, e o pai então tinha que entrar com autoridade, bancar a mãe, o reverendo João Queiroz, esse pastor, e ele então colocava os filhos de castigo num cômodo daquela casa onde havia um baú, e naquele baú havia coisas para as crianças comerem. E a leitura do Carlos Queiroz foi tão bacana, ele disse assim: olha, eu aprendi a misericórdia dentro da disciplina, quando meu pai agia assim. Meu pai, juntamente com a minha mãe, nos disciplinava, nos colocava de castigo, mas nos colocava num lugar que naquele período, a hora que desse fome, a gente tinha algo para comer. E o nosso Deus é assim. Até quando nos disciplina, está sendo misericordioso. Se estivermos hoje passando por alguma disciplina de Deus, entendendo que estamos experimentando uma disciplina de Deus, podemos saber, Deus está nos colocando num cômodo seguro, onde tem proteção, onde tem alimento. Nós não vamos passar nenhum tipo de necessidade, muito pelo contrário, estamos sendo assistidos pela misericórdia de Deus, porque Deus tem prazer na misericórdia. Esse é o primeiro prazer de Deus que eu quero falar nessa noite com vocês, para nós. O segundo prazer que Deus tem, segundo a Bíblia, e está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, é que Deus tem prazer em que nós nos desviemos do mal. Ezequiel 18, 23 diz o seguinte: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus tem prazer em que nós nos desviemos do mal. Eu me lembro que, na minha infância, nós moramos numa rua, em Coronel Fabriciano, Rua São José, casa de número 123. Nunca me esqueço desse nosso endereço, a nossa família. E quando criança, essa rua, a nossa casa, era a penúltima casa da rua. Porque essa rua terminava num córrego, o famoso Ribeirão Caladão, lá em Coronel Fabriciano. E a rua terminava ali. E tinha, então, cidade do outro lado. Tinha um outro bairro, né, um bairro vizinho, o bairro JK. Bairro Júlia Kubitschek, em homenagem à mãe do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek. E para chegar do outro lado não tinha uma grande ponte, tinha uma pinguela de madeira. Eu acho que essa é uma expressão bem do interior, né? Bem da roça, mas não sei quantos sabem o que é uma pinguela, quantos que estão nos ouvindo, uma boa parte eu sei que sabe, mas uma pinguela é um acesso, é uma pequena ponte feita de madeira, né? Um pouco tosca, um pouco precária. E a nossa rua terminava então nessa pinguela. E havia um conhecido, um vizinho, morava do outro lado dessa pinguela, no bairro vizinho, na rua vizinha, conhecido que todas as noites, praticamente todas as noites, voltava um pouco mais tarde para casa e voltava bêbado. Família conhecida na cidade também, e ele morava do outro lado. E ele tinha que atravessar então essa pinguela. E como ainda naqueles dias era possível a criançada brincar na rua, interior, rua sossegada, sem movimento, as crianças brincavam, a gente era bastante menino na rua ali, os pais, os vizinhos ficavam alguns sentados nos alpendres, outros colocavam a cadeira na calçada, e aí ficava ali era uma igreja aquilo, né? Era uma comunidade bacana aquilo ali, e nós ficávamos ali até tarde. Então vinha esse senhor, esse vizinho vinha bêbado. E as famílias ali, a gente ficava observando como que aquele homem
homem ia atravessar aquela pinguela. A pinguela já não era uma coisa muito fácil, ela não tinha apoio, era uma pinguela mesmo, gente. Não tinha cordas para se apoiar, e ele bêbado, tendo que atravessar, e nós ficávamos ali, aquela galera, igual torcida de futebol, igual tinha torcida no jogo, mas nós ficávamos torcendo para a pinguela, torcendo para que, quem sabe, aquele vizinho, uma hora viesse a cair dentro do ribeirão, porque, segundo o nosso entendimento naqueles dias, ele até precisava disso, porque, infelizmente, o seu vício o tornava um marido não muito recomendável e também um pai não muito recomendável também. Mas pasmem vocês, ele demorava, ele chegava, cambaleando ainda, parava e ia daqui, e todo mundo quietinho, ninguém ia lá ajudar a gente. Como o ser humano é mau, né? Como a gente é ruim. E a gente torcia para a pinguela e para o ribeirão, e não torcia para aquele homem, mas ele atravessava a pinguela. Ele nunca caiu ali. Levava um bom tempo, não sei precisar hoje quanto tempo era, mas ele nunca caiu ali naquele ribeirão. E por que eu estou contando isso? Porque o nosso Deus não é assim. Deus não fica torcendo, nem esperando qualquer erro meu ou seu para se vingar, para exercer o seu poder do Deus vivo, único e criador e soberano sobre tudo e sobre todos. Muito ao contrário. Nós vemos aqui em Ezequiel 18, 23, no profeta maior Ezequiel, que Deus vibra, que Deus tem prazer quando conseguimos nos desviar do mal, quando conseguimos dizer não a uma proposta de lucro desonesto, quando conseguimos não nos vingar de quem nos fez o mal, como Davi não se vingou de Saul, quando teve Saul 2 vezes nas suas mãos, se ele quisesse matar, e ele não se vingou. Deus vibra, Deus tem prazer, quando aos olhos do mundo somos idiotas, ao ponto de dizermos não à proposta para a prática de imoralidade sexual, como foi no caso de José do Egito, com as investidas todas as investidas sensuais e desavergonhadas da esposa do seu patrão, de Potifar. Deus tem o maior prazer nisso. Quando nós não nos rendemos à idolatria, como Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua de Nabucodonosor, 3 homens no império inteiro não se dobraram, não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Deus fica com o coração cheio de prazer quando os seus filhos têm a possibilidade e recebem graça para se desviarem do mal. A Trindade Santa, o Deus que é um e é 3, ao mesmo tempo, dança de alegria. Os pais gregos da igreja chamam essa dança, essa alegria, essa amizade, esse compartilhamento da Trindade de pericorese. Deus vive nisso, ao perceber e ao ver que eu e você, mesmo cercados de lutas, dificuldades, mesmo cercados de críticas, de oposições, conseguimos, pela graça de Deus, nos desviar do mal. Isso dá prazer em Deus. E nós lemos em Neemias que a alegria, que o prazer do Senhor é a nossa força. E é pelo prazer de Deus em nós que a história vai avançando. E assim continuemos nos desviando do mal. Terceiro e último lugar, os prazeres de Deus, quais são? Deus tem prazer na misericórdia, no amor, em deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Deus tem prazer em que nos desviemos do mal, em que fujamos do mal, em que frustremos o mal. E terceiro lugar, Deus tem prazer nos seus filhos. Nós lemos isso em Jeremias, capítulo 31, o versículo 20, que diz assim, tão lindo esse versículo, tão maravilhoso, que diz assim:
Não é Efraim, o meu filho querido. Efraim aqui nesses dias era uma das tribos de Judá, de Israel, melhor, desculpa, e que nesse tempo de Jeremias, aqui neste capítulo, representava todo Israel, todo o povo escolhido de Deus. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, olha, cada vez que Deus fala sobre Efraim, cada vez que Deus fala sobre você, com Jesus e com o Espírito, cada vez que a Trindade Santa faz um colóquio, um bate-papo, troca uma ideia a respeito de mim, a respeito de você, seja para, quem sabe, nos disciplinar, nos discipular, nos endireitar, nos abençoar, mas Deus fala de nós. Então diz, cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor, o Filho em quem tenho prazer. Que maravilha! Esse é um dos prazeres do nosso Deus. Deus tem prazer nos seus filhos. E a pergunta para mim é, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Como se tornar filho de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 nos diz, mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sim, Deus tem prazer nos seus filhos. E nós podemos até ver mais algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Lá no Salmo 32, Salmo de número 32, versículo 27, nós conseguimos ler também, Salmo 35, versículo 27, que diz assim, Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, Davi falando, e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. E Isaías, capítulo 65, no versículo 19, nós lemos também, por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. O Deus cristão, o Deus da Bíblia, o único Deus vivo e verdadeiro, eu digo isso porque tem gente que tem a ideia de outros deuses, mas o Deus que se revelou em Cristo Jesus, tem prazer no bem-estar dos seus filhos, porque não é um pai abusivo, perturbado por sua própria história, pelos seus próprios fantasmas e tentam reproduzir nos filhos. Deus tem prazer em estarmos bem, faz bem para o nosso Deus nos ver bem. E por que Deus tem tanto prazer nos seus filhos assim? Se somos tão fracos, tão pequenos, tão teimosos, tão incrédulos, tão arrogantes, tão irascíveis. Como? Por quê? Até estava me lembrando hoje de um hino antigo, que o coro dizia assim, faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Como Deus pode ter prazer em nós, seus filhos, que temos tanta dificuldade em confessarmos a Jesus e em confessarmos para Jesus, para Deus, as nossas fraquezas e fracassos e pecados. A solução, a resposta está em Jesus. Se você ler comigo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos entender a resposta do porquê Deus pode ter prazer nos seus filhos. É por causa de Jesus. Diz aí em Mateus 3, 16 e 17, assim que Jesus foi batizado,
saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Inclusive aqui, Agostinho falava, se você quiser ver a Trindade, é só ir nesse texto, é só vir aqui nesse texto de Mateus, porque aqui temos a Trindade descrita. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A atualizada diz: em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir isso. Eu vou dizer isso mais uma vez. É triste as pessoas olharem para esse texto e criarem divisões. Olharem para outros cristãos que têm uma tradição diferente de forma de batizar e se sentirem maiores. Ambos os lados fazem isso muitas vezes. E usam tentam, na verdade, embasar esse sentimento de superioridade, esse orgulho quanto à forma de batismo, olhando para esse texto, como se a preocupação de Jesus Cristo, como se a preocupação primária do Espírito Santo de Deus fosse mostrar para nós nesses versículos aqui, a forma de batismo. Isso não estava na mente do Espírito Santo. Tem que ter água. Não defendo nenhum nem outro. Acho massa os 3 tipos de batismo que a tradição cristã pratica. Acho lindo. Todos os 3 são maravilhosos. Aspersão, efusão e imersão. Mas a verdadeira verdade, o verdadeiro ensino desse texto tem estado oculto durante muito tempo. O verdadeiro ensino desse texto, conforme o desenvolvimento, o desenrolar de Mateus evangelista, que escrevia para a sua igreja em Antioquia, que no caso Mateus era o apóstolo, foi o coletor de impostos, ele pastoreava a igreja de Antioquia nesses tempos. E ao escrever, ao registrar o evangelho, conforme nós temos aqui, ao acertar, ao editar o seu evangelho aqui, o que Mateus estava mostrando para nós, quando Jesus vai até João Batista para passar pelo batismo de arrependimento, estava mostrando que o Messias faria tudo no nosso lugar, inclusive passar pelo arrependimento, se arrepender no meu e no seu lugar. É o que o C.S. Lewis chama de o penitente perfeito, o arrependido perfeito. Jesus não só morreu no nosso lugar, Jesus também viveu no nosso lugar. E Jesus também se arrependeu no nosso lugar. Ele nos substituiu. E isso é a grande beleza e a grande verdade, a graça do texto está aqui. Jesus se arrepende de forma vicária, substitutiva. E é por isso que Deus tem prazer em nós, porque em Cristo passamos pelo arrependimento também. E sabe, meus irmãos, e a vida toda só muda quando nós nos arrependemos, porque arrepender é mudar. E quando nós mudamos, tudo muda. Jesus nos substitui no arrependimento também. E o arrependimento agrada a Deus. Nós podemos ler também lá no livro dos Salmos. Salmos tem tudo. É uma Bíblia em miniatura, como disse Lutero, o reformador. Mas o Salmo 51, o versículo 17 diz assim, Deus diz assim, a respeito dos que têm um coração arrependido e quebrantado, que seguem nas pisadas de Jesus Cristo. Os sacrifícios que agradam a Deus, que dão prazer a Deus, são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 34 também, 34, o versículo 18, nós lemos o seguinte: o Senhor está perto de quem? De quem é batista, de quem é católico, de quem é assembleia, de quem é maranata, de quem é presbiteriano, de quem é o quê?
Deus está perto de quem? Daquele que veste determinado tipo de roupa, que não usa determinado tipo de roupa. Deus está perto de quem? Salmo 34 continua: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Os filhos de Deus recebem um coração assim por meio de Jesus, quando se entregam a Jesus. Em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E por isso, por sermos filhos de Deus, Deus tem prazer em nós. Eu quero lembrar que Deus tem prazer em mim, que Deus tem prazer em você. Esse é um dos prazeres de Deus. Nós não somos um peso para Deus. Deus não está de maneira nenhuma agora aqui entre nós, não só lá no céu distante, mas entre nós e dentro de nós, emburrado, de cara amarrada, indisposto comigo e com você de jeito nenhum. Nós não somos um estorvo, um peso para Deus. Nós somos o prazer de Deus e que Deus nos ajude a vermos assim. E eu concluo, este é o nosso Deus. Esse é um Deus, é o Deus bíblico, o Deus vivo e verdadeiro, um Deus que tem prazer. Prazer na misericórdia, em exercer misericórdia sobre mim, sobre você, sobre o seu povo. Um Deus que tem prazer que nos desviemos do mal. Deus que vibra quando nos desviamos do mal. E um Deus também que tem prazer no fato de sermos seus filhos. Deus tem prazer em nós. E qual é a nossa parte? Então, o que eu e você, porque isso é uma boa nova, é uma boa notícia, isso é ouro puro, é tesouro puro, é riqueza pura, saber que Deus tem prazeres, e todos eles são relacionados a nós. Qual é a nossa parte? A nossa parte é crer e descansar nessa misericórdia agora, hoje, dentro do nosso coração, mesmo que tudo pareça estar fora de lugar. E ainda dá tempo de nos desviarmos do mal. De repente alguém que está nos ouvindo agora, hoje, ou que vai ouvir essa mensagem em qualquer momento, está achando que não dá tempo mais, que não tem jeito mais, que se comprometeu demais, que se afundou demais, que se atolou demais, que anda pecando demais. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pegar a misericórdia de Deus e se desviar do mal. E fazer uso de ser então filho de Deus. Quem não é filho de Deus, é preciso se tornar em Cristo Jesus, recebendo, entregando sua vida, confessando a Jesus Cristo. E quem já é preciso, quem já é filho de Deus, exercer esse coração humilde, quebrantado, simples, um coração que lança fora toda a soberba, toda a arrogância, todo sentimento, todo enfatuamento. A pessoa enfatuada, ela é cheia de um fogo fato, né? A pessoa cheia disso. Ainda é tempo também de vivermos assim. Os prazeres de Deus. Que eu e você creamos na misericórdia, nos desviemos do mal e aproveitemos a alegria que Deus tem em nós de sermos filhos de Deus. Estes são os prazeres de Deus que eu queria compartilhar com você nessa noite. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude hoje e para sempre. Amém e amém. Enquanto os meninos vão chegando aqui, eu quero orar. Já quero orar de uma vez. Lembremos-nos disso, os prazeres de Deus. Nós servimos a um Deus que não é indiferente, é um Deus que tem prazer na misericórdia, prazer nos seus filhos, prazer nos nossos acertos, misericórdia nos nossos erros e alegria na nossa companhia de filhos. Pai, obrigado, louvamos e celebramos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que não é distante, mal-humorado, ranzinza, mas é o Deus que tem prazer no seu povo, Deus que tem prazer nas suas criaturas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é tão clara em tantas partes,
a esse respeito. E nós te bendizemos por isso. Ó Deus, visita o nosso coração assim. Muda a nossa visão do Senhor. A nossa vida pode mudar se o Senhor entrar na nossa mente, no nosso coração e fazer com que nós exerçamos, ó Deus, a capacidade de enxergar como o Senhor verdadeiramente é. Deus, dobra o nosso corpo, ó Deus. Domina o nosso corpo, nossa língua, os nossos olhos. Domina, ó Deus, os nossos braços, pernas. Domina nosso estômago. Domina a nossa vida. Toma-nos nas tuas mãos, abençoe a cada um de nós. Obrigado por esse dia. Obrigado por este culto, por essa igreja que mantém este culto. Por todas as pessoas que participaram, estão participando conosco e por todos aqueles que ainda virão a ouvir em algum momento este culto, participar, ver este culto, ó Deus, em algum momento. Ó Deus, que o prazer do Senhor derrame na nossa vida, batiza-nos com o prazer do Senhor, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, enche-nos do teu Santo Espírito. Nós assim oramos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo e a força e o prazer do Espírito que representa a Trindade Santa, seja sobre mim e sobre você, hoje e até o dia em que Jesus voltará, para nos levar para o seu reino eterno. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. Amém.